Salomão é um dos personagens mais importantes da Bíblia, e sua vida e reinado são retratados em detalhes no livro de 1 Reis. Salomão era o filho de Davi, o lendário rei de Israel que unificou as 12 tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Após a morte de Davi, Salomão se tornou rei e governou Israel por cerca de 40 anos. Durante seu reinado, Salomão se tornou conhecido como um rei sábio, justo e próspero que construiu o Templo de Jerusalém, inaugurando uma era de paz e prosperidade para seu povo. No entanto, também houveram momentos difíceis em seu reinado, como quando ele se afastou de Deus e se envolveu com mulheres estrangeiras. Neste vídeo, vamos contar a história de Salomão com base nas referências bíblicas e explorar as lições que podemos aprender com sua vida e legado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreva e, se gostar do vídeo, deixe seu like. Vamos à história de hoje. Salomão nasceu em Jerusalém, foi o segundo filho do rei Davi e sua mulher Batseba, a viúva de Urias. O primeiro filho foi concebido de forma adúltera durante a vida de Urias, e morreu antes que Salomão fosse concebido. Salomão teve 3 irmãos nascidos de Batseba, Natã, Simeia e Sobabe, além de 6 meio-irmãos nascidos de diversas mães. Como podemos ler no capítulo 3 de 1 Crônicas, a escolha de Salomão como sucessor de Davi foi um momento crucial na história de Israel. Após a morte de Davi, seu filho mais velho, Adonias, tentou se declarar rei, mas foi impedido por Batseba e o profeta Natã. Natã, que era um dos principais conselheiros de Davi, viu que Adonias estava tentando tomar o trono à força e foi até Batseba para alertá-la sobre a situação. Eles foram até Davi e contaram a ele sobre a tentativa de Adonias de se tornar rei. Davi, que estava muito doente na época, lembrou da sua promessa e concordou em coroar Salomão como seu sucessor. Davi então ordenou que Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, levassem Salomão à fonte de Giom e o ungissem como rei. O povo de Israel então proclamou Salomão como seu rei e tocou trombetas para celebrar sua ascensão ao trono, o reinado de Salomão. O seu reinado foi marcado por sabedoria e prosperidade. Salomão é lembrado como um dos reis mais sábios e justos da história de Israel. A Bíblia relata que Deus concedeu a Salomão uma sabedoria excepcional, que lhe permitiu governar com justiça e discernimento. Além de sua sabedoria política e administrativa, Salomão também era conhecido por sua sabedoria moral e religiosa. Ele escreveu muitos provérbios e poemas, incluindo o livro de Provérbios e o Cântico dos Cânticos, que são considerados obras-primas da literatura hebraica. De modo geral, o reinado de Salomão é lembrado como um período de paz, prosperidade e sabedoria em Israel. Ele governou com justiça e colocou as bases para um período de ouro na história de Israel. Uma vez que Salomão sentiu que seu reinado estava firmemente estabelecido, ele partiu para completar o projeto que seu pai Davi havia começado, a construção do templo sagrado, que se tornou o principal local de adoração dos israelitas. Salomão contratou Irã, o rei de Tiro, para fornecer materiais de construção e trabalhadores especializados para ajudar na construção do templo. Os materiais incluíam madeira de cedro, pedras de qualidade e metais preciosos como ouro e prata. A construção do templo durou cerca de 7 anos e envolveu milhares de trabalhadores. A estrutura do templo era impressionante, com uma área principal para adoração, um lugar santíssimo para abrigar a Arca da Aliança e outras áreas para fins administrativos e rituais. Após a conclusão do templo, Salomão realizou uma cerimônia de dedicação, onde apresentou ofertas e sacrifícios a Deus. A glória de Deus desceu sobre o templo e encheu-o de fumaça, e os sacerdotes não conseguiram entrar no local de adoração por causa da presença de Deus. A Arca da Aliança foi colocada no lugar santíssimo, e Deus prometeu que ali estaria sua presença,
ouvindo as orações do povo e abençoando-os. Além da construção do Templo de Jerusalém, Salomão também construiu um grande palácio para si mesmo, que se tornou um símbolo de sua riqueza e poder. O palácio era um edifício grandioso, com muitos quartos e salões para recepções, banquetes e outras ocasiões importantes. Salomão também construiu outras obras de grande magnitude em Jerusalém e em outras partes de seu reino, incluindo fortificações, aquedutos, estradas e jardins. Ele tinha uma equipe de arquitetos, engenheiros e artesãos talentosos que trabalhavam para ele e que criavam obras impressionantes e duradouras. A sabedoria de Salomão. Salomão é muito conhecido por sua sabedoria, que foi reconhecida por muitos durante seu reinado. A Bíblia relata que Deus apareceu a Salomão em um sonho, e perguntou qual seria o seu maior desejo. Embora pudesse ter pedido riquezas, longevidade ou honra, Salomão, sendo um jovem rei, pediu sabedoria para governar o seu povo de forma sábia e prudente. Em um episódio muito famoso da Bíblia, duas mulheres se apresentaram diante de Salomão, cada uma afirmando ser a mãe de um bebê. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Com muita sabedoria, Salomão propôs dividir o bebê em duas partes para que cada mãe pudesse ter uma metade. A verdadeira mãe imediatamente concordou em dar o bebê à outra mãe, a fim de salvá-lo, enquanto a falsa mãe concordou com a divisão. Salomão reconheceu a verdadeira mãe como aquela que havia se recusado a ferir o bebê e deu-lhe a criança. 1 Reis 3:16-28. A sabedoria de Salomão também pode ser vista em suas muitas observações sobre a vida e a natureza humana, que foram registradas no livro de Provérbios. Essas observações são frequentemente citadas como exemplos de sabedoria prática e conselhos úteis para a vida cotidiana. A sabedoria e grandeza de Salomão eram tão incríveis que chegou até a rainha de Sabá. Ela ficou intrigada o suficiente para visitá-lo pessoalmente, trazendo consigo camelos e caravanas repletas de especiarias, ouro e pedras preciosas como presentes. Acompanhada por uma grande comitiva de servos. Ela também trouxe enigmas e perguntas para testar a sabedoria de Salomão e verificar se os rumores sobre ele eram verdadeiros. Salomão superou as expectativas ao resolver e responder completamente cada enigma e pergunta que ela colocava. A rainha voltou ao seu país completamente maravilhada. Apesar de seus muitos sucessos e realizações, Salomão também enfrentou problemas durante seu reinado, que acabaram por levar ao seu declínio. Uma das principais razões para o declínio de Salomão foi sua grande quantidade de esposas e concubinas. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Ele casou-se com mulheres estrangeiras, muitas das quais eram de nações que eram inimigas de Israel. À medida que envelhecia, suas esposas começaram a afastar seu coração de Deus. Embora Salomão não se entregasse à adoração de ídolos, ele era tolerante com sua prática, de uma forma que o rei Davi nunca teria feito. Após 40 anos de governo, Salomão faleceu e foi sepultado com seu pai na cidade de Davi. Seu filho Roboão governou em seu lugar. Muitas das tribos se recusaram a aceitar Roboão como rei, resultando na divisão da terra de Israel em dois reinos distintos, com o reino de Judá no sul e o reino de Israel no norte. A divisão duraria até a destruição do templo, centenas de anos depois. Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel no cenário internacional e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Deus te abençoe.